Glória a Deus. Lição de número 12 tem por título Quando Deus se revela ao homem. Vamos dizer juntos? Quando Deus se revela ao homem. Esse é o título da nossa lição, a lição de número 12, a penúltima lição de 2020. E o nosso texto áureo é o versículo 6 do capítulo 40 do livro de Jó. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Eu quero destacar isso depois na introdução. Ele não responde aos amigos de Jó. Ele responde a Jó. Eu quero destacar isso depois, que eu considero importante. A nossa verdade prática, mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. E por que ele se revela ao homem mortal? Porque ele é transcendente, mas ele também é imanente. Deus é transcendente, mas ele também é imanente. Eu vou explicar isso daqui um pouquinho. Vamos à nossa leitura que está em vários capítulos, né? Do 38 ao 41, o início de cada capítulo. Então, quem não tem a revista, eu convido a escutar a leitura, e quem tem pode acompanhar. Então, eu vou começar com Jó 38:1, que diz a palavra de Deus. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu responde-me: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou consideraste as dores das servas? Contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para ter seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês? E quem soltou as prisões do jumento bravo, o qual dei o ermo por casa, e a terra salgada por moradas? Contempla agora o behemote que eu fiz contigo, que come erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro, e os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, a sua ossada é como barras de ferro. Podê-lo-iam porventura caçar a vista de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? Poderás pescar com anzol Leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada? Porventura multiplicará as suas suplicações para contigo, ou brandamente te falará? Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez e depois vamos estudar a nossa lição de hoje. Querido Pai, graças te damos por tudo que aconteceu até aqui. Obrigado, Senhor, porque hoje encerra-se o ano letivo para as demais classes. É o último dia de aula para eles, depois férias. E nós ainda não temos previsão de retorno, porque nós temos que aguardar, Senhor, o que vai acontecer. O Senhor já sabe o dia que nós vamos retornar. O Senhor sabe o dia que a pandemia vai terminar. E acima de tudo, o Senhor sabe o dia que Jesus vai voltar.
O que nós fazemos é descansar, porque o Senhor é que manda, o Senhor é que governa, o Senhor é que tudo podes, tudo sabes, o Senhor é que está em todos os lugares ao mesmo tempo, e o controle está nas tuas mãos. E como é bom, Pai, deixar o controle nas tuas mãos. É a melhor decisão que nós podemos tomar na vida, é entregar tudo ao Senhor e descansar, porque aqueles que te amam, o Senhor dá até quando estão dormindo. Oh Deus, obrigado, Senhor, porque a ansiedade não pode resolver o problema de amanhã, mas ela pode tirar a paz de hoje. Por isso, obrigado, porque o Senhor liberta da ansiedade, o Senhor liberta da perturbação, o Senhor liberta, Senhor, daquilo que nos oprime, porque o Senhor é um Deus libertador. Agora que vamos estudar esta preciosa lição, Pai, vamos falar de Ti. Oh Deus, eu falo de Ti com constrangimento. Oh Deus, eu falo de Ti com muito cuidado, porque nós somos muito limitados, Deus. Senhor, nos ajuda nesses próximos minutos, porque só estou aqui porque falar de Ti é muito bom. É muito bom falar do Senhor, mas reconheço, Pai, a minha limitação de conhecimento, de sabedoria. Por isso, mais uma vez, junto com todos aqueles que estão comigo nesta hora, nós te pedimos sabedoria. Pai, nos dá sabedoria, Pai. Sabedoria, para que com sabedoria a gente possa alegrar o teu coração, a gente possa fazer a tua vontade, Deus, com sabedoria. É o nosso desejo, a nossa oração, com gratidão no nome de Jesus. Amém. Sentados, meus irmãos que estão aqui no templo, vamos então estudar a penúltima lição, quando Deus se revela ao homem. Essa lição se debruça sobre 4 capítulos da Bíblia. Capítulo 38, 39, 40 e 41. Estes são os capítulos que Deus, então, vai falar, vai responder, vai cessar o silêncio e vai se manifestar especialmente a Jó. Especialmente a Jó. Claro que em segundo plano, esse texto abençoa todos aqueles que agora leem, que agora estão diante desta revelação. Mas na aplicação primária, é uma resposta que Deus está dando a o seu servo Jó. São, nesses 4 capítulos, 70 perguntas. Deus faz 70 perguntas para Jó. E nós vamos dividir essas 70 perguntas em apenas 3. Não dá para falar das 70 perguntas, não temos tempo e nem capacidade para isso. Mas vamos resumir as perguntas que Deus fez a Jó a 3. A primeira está no capítulo 38, os primeiros 38 versículos. Basicamente, Deus está perguntando: Jó, você é capaz de explicar a minha criação? Você é capaz de explicar como eu criei todas as coisas? Você estava lá quando eu criei os céus, a terra, os mares, as montanhas, os vales, você estava lá? Você é capaz de explicar como que eu fiz as coisas? Basicamente, as primeiras perguntas giram
em torno disso. Deus fala do seu poder criativo, ele fala de como ele estabeleceu a criação. A segunda pergunta começa no versículo 39 do capítulo 38 e vai até o final do 39. Então começa no finalzinho do 38 e vai todo o capítulo 39. A segunda pergunta: você é capaz de supervisionar a minha criação? Você é capaz de guardar a minha criação? De manter a minha criação, Jó? Você é capaz de fazer isso? Você tem essa capacidade? Basicamente, as outras perguntas giram em torno da capacidade que Deus teve, não só de criar, mas de manter a criação. E eu gosto muito de orar isso. Eu digo: Deus, obrigado porque tu não só me deu a vida, mas tu és o sustentador da vida. Se Deus não sustenta a nossa vida, irmãos, não adianta a gente estudar tipo bicho, não adianta a gente trabalhar tipo bicho, porque é Deus quem dá o fôlego da vida, e é Ele quem? E se Deus tirar o fôlego da vida, não interessa quantos anos tem a pessoa, não interessa sobrenome de quem, filho de quem, dinheiro que tem, não interessa nada. Pode ter 200 diplomas. Se Deus decidir que vai sugar o espírito, tchau. E nem sei se bênção, né? Para a maioria não é tchau e bênção. É tchau e maldição. Porque infelizmente a maioria rejeita o presente de Deus, que é o seu único Filho, Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. Para quem recebe Jesus Cristo como Salvador, quando morre, tchau e bênção. Para quem rejeita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, quando morre, tchau e maldição. Aí é que vai começar o sofrimento. Aí é que o bicho vai pegar. Para quem morrer sem Jesus. Para quem entrar na eternidade sem o advogado. Sem o único mediador. Sem o único Salvador. É por isso que nós louvamos a Deus, como disse o apóstolo Paulo: graças damos por Jesus Cristo nosso Senhor. Ele venceu a morte por nós e agora a gente também pode vencê-la e dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Portanto, Deus, Ele é o Criador, mas Ele também é o sustentador da criação. Então Deus pergunta: ô Jó, tu pode manter a criação? Basicamente é a segunda pergunta. E a terceira pergunta está no capítulo 40, do versículo 6 até o 41, versículo 4. Aqui está o resumo das últimas perguntas, está nesse trecho, né, do livro, em que Deus pergunta para Jó mais ou menos o seguinte: ei Jó, você é capaz de subjugar minha criação? Você é capaz de entender como é que as coisas se findam? Porque Deus pergunta como começa, como se mantém e como termina. Você é capaz de ter controle sobre isto? Você entende o fim das coisas? Você entende como as coisas se dão? Jó tem que responder essas 70 perguntas ao Todo-Poderoso. E ele, muito constrangido, mas muito constrangido, vai se manifestar 2 vezes. Ele vai tentar falar 2 vezes. Primeiro, ele fala, Deus fica quieto. Agora Deus fala, e ele tenta falar. Vamos às 2 tentativas de Jó?
por favor, Jó 40, 3 a 5. Olha o aperto que ele está passando. Jó 40, 3 a 5. Então, Jó respondeu ao Senhor e disse: eis que sou vil. Tem uma outra versão aí? Indigno. Toda a sua sabedoria, as suas palavras, né? Suas explicações, no comecinho da resposta já vai pelo... Eis que eu sou vil, sou indigno. Que te responderia eu? Ué? Eu não queria que Deus falasse? Agora é como se ele dissesse: pá, Deus, era melhor tu ficar quieto. Mas já que tu falou, o que eu vou dizer agora? O que eu vou te responder? Segue. A minha mão ponho a minha boca. O que ele está dizendo? Como é bom o silêncio, Deus. O silêncio é bom e eu não sabia. O que eu tinha que questionar Deus? Era melhor ter ficado quieto. Mas já que eu provoquei, Deus está falando e pedindo para ele: fala, Jó, fala, me responde, me responde. Número 1, número 2, número 20, número 25, número 35, número 49, vai até 70. Fala, Jó. Quer falar e quer ouvir a minha voz? Então fala, vamos conversar, vamos conversar. E Deus começa: quem? Quando? Como? Fala, Jó. Ai, Deus, eu sou indigno, eu sou vil. Que eu vou falar? É melhor eu tapar minha boca. Verso 4. Ou melhor, perdão, verso 5. Uma vez tenho falado, e não replicarei. Ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Essa é a primeira resposta que Jó dá. Todo arrebentado, todo constrangido. Mas ele provocou. Ele não estava suportando o silêncio de Deus. E quando Deus vem, ele não vem fofinho. Ele não vem para passar a mão nos mimimi de Jó. Quanta gente espera um Deus assim, né? Que fique dando razões para os seus mimimi, para os seus nhenhenhé. Atenção, Jó, independente de estar sendo moído por Deus aqui, Deus não mudou o conceito, tá? Jó é reto, íntegro, justo, temente a Deus, se desvia do mal, está tudo bem. Deus não mudou o conceito. O que Deus está fazendo aqui não é agora dizer: não, Jó, tu é injusto, tu é infiel, tu não me teme, tu não me ama, tu não... Não. Nada disso. Não é a intenção de Deus. Só Deus está revelando quem é quem. O que ele é, do que ele é capaz. Então, Jó, diante dessa grandeza de Deus, ele vai ver que ele conhecia uma parte de Deus. Ele conhecia parcialmente a Deus. Agora que Deus está se manifestando, como está se manifestando, ele então vai conhecer mais. Ele vai ampliar o seu conhecimento divino. 42,
a segunda resposta de Jó. 42, então respondeu Jó ao Senhor e disse, o que ele disse agora? Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo. E não podia ser em outro lugar, porque era lá que ele estava há meses. Ele estava onde? No pó e na cinza. Só que agora, Jó, não só fisicamente, vai para o pó e para a cinza, mas também espiritualmente. Ele vai agora para o pó e a cinza com seu coração, com a sua alma, com seu espírito. Ele está totalmente quebrantado diante de Deus. E como isso é importante, irmãos, porque Davi escreveu que Deus não despreza alguém assim. Alguém que espiritualmente se quebranta na presença de Deus. Alguém que compunge o seu coração diante de Deus, fica contrito diante de Deus. A essa pessoa revelou Davi, pelo Espírito do Senhor, que Deus não despreza quem está assim. Porque Deus ama a humildade, irmãos. Deus ama a humildade. E em determinados momentos, mesmo fisicamente quebrado, emocionalmente quebrado, financeiramente quebrado, Jó foi soberbo. Em determinados momentos da fala de Jó, ele agiu espiritualmente soberbamente. E Deus julgou isso. E Deus está agindo nessa área. Jó é uma pessoa extraordinária, mas ainda precisa ser tratado na área espiritual. Então Deus vem a ele da forma que veio, e então Jó definitivamente e plenamente, espírito, alma e corpo, agora ele se quebranta diante de Deus, agora ele se humilha diante de Deus, e agora ele reconhece definitivamente que Deus tudo pode. Tudo pode, tudo sabe, tudo governa, tudo estabelece. Foi Ele que cria, foi Ele que sustenta, é Ele que vai dar cabo, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Por isso eu quero, nessa hora, e eu não vou poder lidar muito com a lição, porque eu considero essas coisas muitíssimo importantes, é que vai aparecer a expressão El Shaddai aqui. E o pastor José Gonçalves, o nosso comentarista, muito bem, ele fala de uma possibilidade do que significa El Shaddai, que é todo-poderoso. Mas existe uma outra possibilidade do que significa El Shaddai. El Shaddai é uma palavra dividida em dois radicais. El, Deus, Shaddai. A raiz do Shaddai é seio feminino, seio de mulher. Essa é a raiz da palavra Shaddai. Quando a palavra El Shaddai aparece nessa referência a Deus, é que Deus está manifestando algumas verdades muito importantes, porque a língua hebraica ela é muito física, ela é muito concreta.
mais ela se abre na subjetividade com uma perspicácia fantástica. Então, El Shaddai significa o seio de mulher, porque Deus está dizendo: eu sou aquele que te tomo nos meus braços, eu sou aquele que te sustento, e sou aquele que te levo para onde eu quiser. El Shaddai é: tu és meu filho, cuidado por mim, sustentado por mim e dirigido por mim. Você pode glorificar El Shaddai? Claro que isso revela o Deus Todo-Poderoso, mas isso é muito bom saber que Deus me toma nos seus braços. Como uma mãe amamenta o filho, Ele cuida de mim. E para onde Ele vai, Ele me leva nos seus braços. Aleluia. Ponto de número 1 da nossa lição, meus irmãos, vai falar desse Deus pessoal. Qual o problema da maioria das pessoas? É que elas acham que Deus é um Deus de regulamentos. Deus é um Deus de regras. Por que elas pensam assim? Por causa dos 10 mandamentos. O que são os 10 mandamentos? 10 não. 10 regras. 10 leis. Não, 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 não. Então muita gente pensa que Deus é um ser distante e que quando se manifesta pela regra. E quem é que faz as pessoas pensarem assim? O diabo. E aqui eu dou a mão palmatória para dizer que a igreja contribui para isso também, com o seu legalismo. Na igreja há muito legalismo. Mas eu quero louvar a Deus, porque El Shaddai é um Deus de aliança, é um Deus de pacto. E sabe o que Ele decidiu fazer? Ele decidiu fazer uma nova aliança. E qual é a maior revelação da nova aliança? Qual é a maior revelação da nova aliança? Nunca ninguém tinha ouvido o que Jesus disse. Ele disse: quando vocês orar, digam: Pai Nosso. A maior revelação da nova aliança é que Deus é Pai. E por causa do seio da mulher, Deus é mãe também, se vocês não me entendem mal. Certo? Estou falando de antropomorfismo. Estou usando uma linguagem humana para falar de Deus. Ele é Pai, mas quando precisa, Ele é mãe também. Ele é o Deus que nos pega no colo. Pode haver uma relação mais íntima do que uma criança mamando no seio da mãe? Pode haver uma relação mais profunda de vida, né? Nós homens, irmãos, temos dificuldade para entender isso. Ou as mulheres que nunca amamentaram. Mas uma mulher que já amamentou ou está amamentando, sabe a profundidade que existe nessa relação. Na minha casa isso foi palpável. Rodrigo mamou até 2 anos e 7 meses. E ele só parou, não foi porque eu quis. Por mim, ele mamava até hoje. Que era bom demais. Eu não dava a mamar, mas eu gostava de ver a cena. E quando ele já era grandinho, caminhava, já brincava, de repente ele sentia fome, ele ia indo para o lado da mãe dele, começava a puxar a mãe dele pela roupa para levar ela lá para a cama, para ela deitar e ele mamar deitado. Eita, era gostoso demais de ver a cena. Até que Miriam encontrou uma médica, levou um xingão dela e pediu ajuda para que nós cortássemos essa relação. E aí então ele parou de mamar. Mas é uma relação extraordinária, porque é uma relação paterna, é uma relação materna, de cuidado, de zelo, de vida, de sustento,
Meu pai, falta expressão. Só quem tem intimidade com Deus está entendendo o que eu estou falando. Quem não tem intimidade com Deus, eu estou falando grego aqui, eu estou falando árabe. Mas quem tem intimidade com Deus sabe que o Deus da nova aliança é esse Pai presente, esse Pai da comunhão. Tem regulamento? Tem, mas é secundário. Na nova aliança, Jesus veio para dizer bem alto que Deus, antes de ser um Deus de regulamento, Ele é um Deus de relacionamento. É por isso que eu veementemente digo que Jesus não veio trazer religião à terra. Porque as religiões são expert em promover os regulamentos, as regras, os não podes. Mas Jesus não veio fazer isso. Num certo sentido, se você não me entender mal, ele até quebrou regras. Tocou no leproso, comeu no sábado, curou no sábado. De certo sentido, ele quebrou regras. Mas por que ele, aspas, quebrou regras sem pecar? Porque ele queria se relacionar. Quando ele toca no leproso, tem manifestação de amor maior que essa? Então essa é a grande mensagem do livro de Jó. E ele diz: Senhor, antes era de ouvir falar, mas agora eu te vi. Agora os meus olhos te veem. E vamos explicar isso. Como é que Jó viu a Deus? Você leu a lição? Você já leu a Bíblia? Como é que Jó viu a Deus? Num redemoinho, numa tempestade. Num redemoinho. Por quê? Porque a Bíblia diz que nunca ninguém jamais viu a Deus. Nunca ninguém jamais viu a Deus. Adão e Eva viram a Deus do jeito que Deus é? Não. Como é que Deus aparecia? Não está revelado. A Bíblia fala de Moisés ver Deus face a face. Ei, como é que Deus se manifestava para Moisés? Vamos em Êxodo. Êxodo 19, 16 a 19. E aconteceu o terceiro dia ao amanhecer que houve o quê? Trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele e a sua fumaça subia como fumaça de forno, e todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Mas Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Veja, Moisés teve experiências com Deus extraordinárias, mas era por fogo. Teve uma hora que Deus recebeu um pedido de Moisés. Moisés disse para Deus: Deus, mostra-me a tua glória. Deus combinou com ele: então tá, vai ali para aquele canto, eu vou passar no meio daquelas fendas de rocha, e quando eu passar ali, tu vai ver a minha glória. Moisés ainda não conseguiu sair de Moisés. Primeira vez que Deus aparece para ele, como é que foi? Sarça. Era comum as sarças pegar fogo no deserto, mas aquela queimava e não, de repente saiu uma voz do meio da sarça: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é santo. Quem estava ali? Deus, no fogo da sarça que não se consumia. Jacó viu Deus no topo de uma escada. Elias
Elias queria muito ter uma experiência com Deus. Foi no trovão, no relâmpago, no vento forte? Não, foi na brisa suave. Então Deus decidiu se revelar indiretamente da maneira mais especial e mais extraordinária de todos. Jesus disse: quem me vê, vê o Pai. Jesus é a mais importante e especial revelação do Pai. Mas ainda é indiretamente. Um dia veremos Deus face a face? Sim, por causa do quê? Da nova aliança no sangue de Jesus. Um dia vamos receber um novo corpo, sem pecado. Vamos ser transformados num corpo glorioso. E então suportaremos a presença, a face e a glória de Deus. Porque hoje nesse corpo não tem como. O ser humano não suporta a glória da totalidade da presença de Deus. Então Deus se manifesta dessas formas. A Jó, ele se manifestou num. Deus é um redemoinho? Deus é uma escada? Deus é um vento fraco? Uma brisa? Deus é uma sarça? Não. O que ele faz? Ele se manifesta. Ele se manifestou na antiga aliança muitas vezes através de um anjo. Lembra daquele anjo que falou com Abraão, mas não falou lá com Ló? Que foi aos carvalhais de Manre, onde estava Abraão e Sara, mas não foi a Sodoma e Gomorra. Você lembra aquele anjo? Eram 3, de repente vira 2. Manifestações de Deus. A teologia chama isso de teofania. São manifestações de Deus. Quero destacar aqui o fato de que Deus se manifesta a Jó, por causa de Salmos 25, 14. Ele não se manifesta aos outros. O que eu entendo? Que ele faz, me ajudem, ele faz Bildade, Zofar e Eliú, lembrei, os 4. Eles não tinham o temor de Jó. Eles não se desviavam do mal como Jó. Eles não eram íntegros como Jó. E por isso Deus não se revelou a eles como a Salmo 25, 14, os segredos do Senhor é para quem? É para todo mundo? A manifestação de Deus é para todo mundo? Não, é para quem lhe... Então a Bíblia diz, chegai-vos a Deus. Quem é que se chega a Deus? Quem teme a Deus. Quem teme a Deus não consegue viver longe dele. Quem teme a Deus não consegue mais abrir mão da sua presença. Deixa eu dizer mais. Quem teme a Deus nunca mais quer sair do colo de Deus. Agora, existe uma revelação natural. Existe a revelação especial? Sim. Jesus Cristo, a Bíblia, o Espírito Santo, revelação especial de Deus. Existe uma revelação natural? Vem comigo em Romanos, capítulo 1. Eu vou começar a ler no verso 18, você me acompanha na sequência. A revelação natural de Deus. Romanos 1,18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Olha só. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas
invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem. Pelo quê? Você está me acompanhando? Pelo quê? Pela natureza, que não é mãe, tá? A natureza não é mãe, a natureza é filha, a natureza é filha do Criador, ela não é criadora, a natureza não é criadora, ela não é mãe, ela é filha do Criador, tá? Então quando o homem não sabe o que falar, o homem fala bobagem, o homem fala Big Bang, o homem fala explosão cósmica, o homem fala mãe natureza, o homem fala avatar. Que quando o homem não sabe o que falar, ele fala bobagem. Vamos ler. Só deixa eu citar, onde é que está aqui na lição, o Salmos 19. Ele está citado aqui. Onde é que está? Aqui. Está citado aqui. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O que é isso? É a revelação natural. Voltemos ao versículo 20 de Romanos 1. Elas se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, como é que as pessoas conhecem a Deus? Pela revelação natural. Deus colocou dentro do ser humano a capacidade de reconhecer que Ele é o Criador. Mas qual foi a escolha do homem? Versículo 21. Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Quem não dá graças é ingrato. É o homem que come e não agradece. É a pessoa que tem coragem de comer sem agradecer. É o ingrato. É o que acredita que tem dinheiro porque trabalha. Eu acordo 5 da manhã, trabalho até as 10 da noite. Até dinheiro, faz que nem eu. É por isso. Você vai ver. Quando Deus te pegar, Ele vai te mostrar quem você é. Quando a gente virar pó. E o pior do que virar pó é ir para o lago de fogo. Quando a gente estiver lá na eternidade, a gente vai ver quem é quem. Quem estiver no céu vai ver que Deus é Deus, e quem estiver no lago de fogo vai ver que o diabo é diabo. E o diabo vai dizer, aí bonzão, então quer dizer que tu tinha, porque tu trabalhava das 5 às 22, né? Eu gosto de trabalhador aqui no lago de fogo. Você vai puxar carvão no carrinho com roda quadrada, morro acima, e eu te espetando meu tridente. Eu gosto de trabalhador aqui no inferno. E vai sofrer o castigo eterno, porque achou que o que tinha era pela força do seu braço e pela sua inteligência. Alguma coisa que chega até nós não é de Deus? Alguma coisa que chega até a nossa mão não é de Deus, irmãos? O que não é de Deus? Então, bom é o ser humano que acorda e diz, obrigado, Senhor, acordei. Bom é o ser humano que vai comer um pedaço de pão e diz, graças pelo pão de cada dia. Bom é o ser humano que vai trabalhar e diz, Deus, Tu é dono desse trabalho. Está trabalhando e diz, Deus, eu só estou trabalhando porque Tu me deu vida. E Tu me deu saúde, porque se Tu não me desse vida, eu não trabalhava. E se Tu não tivesse me dado saúde, eu estava numa cama, tendo que alguém escovar meu dente e me trazer comida na boca. Você está entendendo? Então diga graças a Deus.
Não confie no teu braço, no teu entendimento, mas adora o Criador e reconhece que Ele é dono de tudo. Não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios. Versículo 22. Dizendo-se sábios, para Deus, loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Em vez de adorar a Deus, adoram a imagem da oliveira. Em vez de adorar a Deus, adora a imagem da Aparecida. Pelo que também Deus os entregou as concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem seu corpo entre si, mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. E aí o que acontece agora? As mulheres não querem mais homem. As mulheres querem mulheres. E quem é que fez isso? Foi o diabo? Não. Foi Deus. Porque o castigo não vai começar. O castigo já começou. E os homens querem mulheres? Os homens não querem mais mulheres. Os homens agora querem os homens. E quem fez isso? Não foi o diabo. Foi Deus. Porque o castigo não vai começar. O castigo já começou. Está escrito. Até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se infamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu. E como eles também não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso. Você continua lendo em casa, por favor. Vamos a 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, por favor, me acompanhe. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque Deus escreveu: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou louca a sabedoria deste mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Irmãos, hoje nós somos os loucos, os ímpios, que fazem festa até na pandemia. Eles são os sábios, eles estão com tudo. Nós somos trouxa, nós somos os otários, nós somos os bobalhão de pastor, nós somos os bobalhão de igreja. Ei, irmão, só que vai chegar o dia que quem ri por último, nós vamos ver na eternidade quem são os bobalhão. Nós vamos ver na eternidade o quanto valeu a pena acordar no domingo de manhã. Vim para a casa do Senhor orar. Vim para a casa do Senhor estudar a palavra de Deus. Lá a gente vai dizer: valeu a pena. Cada domingo, cada dia, cada vez servindo ao Senhor, valeu a pena. Porque aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então Deus se revela. Ponto 2, Ele se revela
sábio. Quem é mais sábio que Ele? Quem é o Todo-Poderoso? Explique como veio existir a criação, como ela é preservada, como se alimentam os filhotes dos leões. E quando a gente está assistindo lá, a Miriam diz: ai, que dó, porque o leão come o cervo, o leão mata o bichinho. Mas quem estabeleceu isso? Foi Deus. Foi Deus. É uma cadeia perfeita alimentar. É uma estrutura perfeita de subsistência. Deus fez tudo perfeitamente. Por que Deus fez tudo perfeitamente? Porque Ele é perfeito. Ele é perfeito, Ele é perfeito. Aleluia. Então, feliz é a pessoa que, ao observar a criação de Deus, observa que há uma divina providência, que há as mãos de Deus cuidando de tudo. E reconhece isso adorando ao Senhor e reconhecendo que Ele é o grande Deus Todo-Poderoso. Por isso que nós vamos terminar com a revelação de um Deus justo e poderoso. E aí ele vai falar, para falar da sua justiça e do seu poder, sabe do que ele vai falar? Ele vai falar de dois seres estranhos na história da humanidade. Principalmente o Leviatã. O Behemote até dá para entender porque é um ser natural. Mas o Leviatã é uma figura sobrenatural. Deus fala das duas dimensões existentes, a natural e a espiritual. E ele pergunta para Jó, tu não consegue nem estabelecer a natural, muito menos a espiritual. Eu não. Eu crio, eu sustento e eu dou cabo a tudo. Porque eu sou o princípio e o fim. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E comigo está a justiça. E comigo está o poder. Então, o que nos basta, irmãos? O que nos basta? Nos basta entender que só a graça de Deus poderia justificar o ser humano. Não há nada que possa justificar o ser humano diante de Deus, senão a sua maravilhosa graça. Ei, você é salvo? Você é salvo? Você é salvo pela... Você está aqui na casa de Deus hoje, são e salvo? É pela... Está chegando o pãozinho de cada dia lá? Não está faltando roupa no armário? Não está faltando calçado no sapateiro? Não está faltando nada. Sabe por quê? Porque a graça de Deus está manifestada sobre a nossa vida. E eu tenho uma grande notícia para te dar. Esse Deus que se revela como Pai, Ele quer fazer com que eu e você o conheçamos mais. O conheçamos mais. Se Jó, irmãos, um homem tão crente, reconheceu que ele conhecia pouco de Deus, que ele podia conhecer mais. Ei, será que nós não precisamos conhecer mais o nosso Deus? Então eu encerro a aula com um conselho bíblico. E tão importante que eu quero que vocês fiquem de pé para ouvir. O Senhor nos diz essa manhã: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Vamos dizer? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mais uma vez.
só os homens conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Só as mulheres. Aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus quer se revelar mais a nós. A grande pergunta é: você quer conhecer mais a Deus? Você quer conhecer mais o caráter de Deus? Você quer conhecer mais a essência de Deus? Ei, Deus tem mais. Deus tem mais de si para se revelar a nós. Quem quer? Quem quer? Nós vamos cantar e orar. Se você quer, aleluia, vamos dizer o que o Anderson acabou de dizer: Deus, eu quero mais de Ti. Eu quero mais de Ti, eu quero mais. Ele é uma fonte inesgotável. Ele quer se revelar mais, Ele quer se revelar mais. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais expressão que seja a situação, o controle sempre está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Oh, Deus! Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Só quem crê. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Uma expressão que seja a situação, sempre está, o controle sempre está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda
produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Oh Deus, nós te exaltamos, porque quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Pai, obrigado porque em Cristo há toda a suficiência. Suficiência de amor, suficiência de paz, suficiência de perdão, suficiência de alegria, suficiência de bondade, suficiência de provisão. Quem tem Jesus tem a vida eterna. E eu quero te agradecer, Pai, porque essa vida não é só para o futuro. Ela começa hoje com abundância. Ela começa hoje com abundância. E eu quero celebrar, Pai, a abundância de vida que o Senhor tem nos dado agora. Hoje, Deus, a gente pode celebrar a abundância da vida. É por isso que a gente ama viver. É por isso que a gente ama estar na tua casa. É por isso que a gente ama a tua palavra. É por isso que a gente adora a tua presença. Nós adoramos a tua presença, mesmo que o choro dure uma noite. Aleluia. Alegria certamente virá pela manhã. E eu te agradeço, Pai, porque amanhã chegou. Amanhã da tua glória, amanhã da tua presença chegou na nossa vida. Agora só falta entrarmos na Jerusalém celestial pelas portas. E eu sei que está bem pertinho de nós. O dia em que nós vamos entrar na cidade santa pelas portas. Primeiro queremos te abraçar. Primeiro queremos beijar os teus pés. Queremos primeiro te agradecer. Mas em algum cantinho da eternidade, Senhor, nós também vamos dar um abraço pentecostal em Jó e agradecer Ele por toda a sua vida, por toda a sua resiliência, por todo o seu caráter, por toda a sua humildade, por todo o seu exemplo. Pai, obrigado, porque Jó fez discípulos. Obrigado porque Jó fez discípulos. E eu conheço alguns dos discípulos de Jó. Só quem conhece discípulos de Jó pode adorar o Senhor. Vamos aplaudir o Rei. Vamos aplaudir o Rei. Aplauda o Rei. Oh, aleluia. Aleluia. Eu te adoro, eu te adoro. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei.
todavia me alegrarei. Aleluia! Glória a Deus! Em nome de Jesus, nós queremos agradecer todos os irmãos que estão aqui presentes, bem como aqueles que estão ligados com a gente através das redes sociais, aqui em Vacaria, São Marcos, Lagoa Vermelha, Moreira Salles, no Paraná. Olha aí, bem-vindos. Não conhecia, não sabia da existência dessa cidade. Alvorada, beijo para a diaconisa Hélida, que está lá com a sua mãezinha, irmã Maria, suas irmãs, seus cunhados, enfim, um abraço para toda a família. Sarandi, Carazinho, IP, Sananduva, São João Batista em Santa Catarina, Viamão, Sapucaia do Sul, Sapiranga, Porto Alegre e Marmeleiro no Paraná, e mais um monte de gente que estava com a gente aí através das redes sociais, do rádio. Muito feliz. Eu quero encontrar vocês à noite, 19 horas, permitindo o Senhor, estarei aqui, e permitindo Deus, domingo que vem pela manhã, eu quero estar aqui ministrando a aula, tá? Eu vou dispensar a sua presença só se você quiser, eu não vou fechar a porta do templo, tá? Mas eu vou ministrar a aula. Se você quiser acompanhar a aula ao vivo, domingo de manhã eu estarei aqui. Se você não puder acompanhar ao vivo, vai ficar gravado as 13 lições desse trimestre, e você pode assistir a hora que você quiser, do jeito que você quiser, desde que seja na presença de Deus.